Pegue a calculadora e a tabela de piso mínimo de frete da ANTT. Multiplique aqui e ali e algumas surpresas vão aparecer. Ela tem distorções, principalmente no começo e no final da tabela, para todas as configurações de veículo. O fator de multiplicação em reais muda a cada 100 km. Vejamos um exemplo considerando carga geral. Se um truque faz frete intermunicipal de curta distância, apenas 100 km, a conta pela tabela é 100 km multiplicado por R$ 2,16 multiplicado por 3 eixos, igual a R$ 648. Mas se o frete for de 150 km, o fator de multiplicação em reais cai. Fica assim, 150 km multiplicado por 1,33 multiplicado por 3 eixos, igual R$ 598,50. Ou seja, andou 50 km a mais, gastou mais tempo, pneu e diesel, para receber praticamente R$ 50 a menos. Vamos aumentar a distância. Se o truque rodar 198 km, o resultado pela tabela da ANTT será de R$ 790. Indo só um pouco para frente, tipo 203 km, o retorno financeiro será de R$ 712, diferença de quase R$ 78 a menos. Na opinião deste especialista em cálculo de frete, ter um único fator de multiplicação em reais na mesma faixa de quilometragem beneficia os veículos que têm mais eixos. Por exemplo, um conjunto de 6 eixos rodando 1.000 km com carga geral, pela tabela da ANTT receberá o dobro de um truque fazendo o mesmo percurso. Só que, segundo ele, os custos do truque nesta mesma viagem não são a metade, sim aproximadamente 60% dos custos do conjunto 6 eixos. Com um custo maior, o lucro do truque será menor, em cerca de 30% comparado com o lucro do conjunto 6 eixos deste exemplo, rodando 1.000 km. Complicou? Só que é preciso se acostumar com as contas. Outra distorção seria um bitruque, comparado com um cavalo toco, puxando uma carreta de 2 eixos espaçados. Ambos têm 4 eixos, mas configurações e capacidades de carga diferentes. O que eu entendo que seria justo é remunerar melhor quem carrega mais e remunerar um pouquinho menos para quem carrega menos carga. Esse é o lógico da coisa, mas não é o que acontece na tabela ANTT. Segundo o especialista em frete, o correto seria, então, uma tabela com o fator de multiplicação em reais considerando a configuração dos veículos e não o número de eixos. Eu posso ter um cavalo 6x2 com uma carreta Vanderleia, com 3 eixos espaçados. Eu posso ter um cavalo 6x2 com uma carreta de 3 eixos normais. E posso ter um 6x2 com uma carreta de 3 eixos, sendo o primeiro eixo passado. Cada configuração dessa leva uma carga diferente. Então ela precisa ser remunerada de forma diferente. Sabendo disso, é preciso analisar cada oferta de frete e conhecer os custos do veículo. A tabela não dispensa o motorista de fazer contas. A tabela mínima de frete é positiva, mas como vimos, é preciso fazer as contas. Calcular os custos, fixos, variáveis, acrescentar uma margem de lucro e jamais aceitar carregar fora da tabela. Eu nem faço as contas, eu só vejo no dia de receber, mas eu não faço as contas não. Tem que trabalhar, fazer as suas contas, porque se você não fizer as contas, você vai ficar no meio do caminho. A tabela mínima de frete é uma conquista importante, só que foi feita às pressas para acabar com a greve. Então, é normal que precise de ajustes. Deve ser uma tabela justa, equilibrada, que remunere o transportador sem quebrar o embarcador.